Desde o momento em que recebemos o nosso primeiro salário, já estamos pensando na nossa aposentadoria. A contribuição para o INSS nos acompanha durante toda a vida adulta e por isso a Previdência Social é um assunto de muito interesse e que mexe com grande parte das pessoas. Para falar sobre esse tema está aqui o advogado Dayson Portanova. Prazer estar com vocês aqui, em especial na TV Câmara, porque a gente dialoga aqui exatamente com a Casa do Povo, né? Exatamente. Dayson, qual é a situação do sistema previdenciário no Brasil? Bom, não é muito fácil, né? A gente falar hoje do sistema previdenciário brasileiro, a gente tem que primeiro fazer uma avaliação histórica dela, né? Vamos lá. Nós tivemos um momento de grande aquinhamento econômico no Brasil na década de 70. Sim. E ali se ampliou bastante a Previdência Social, em especial a base contributiva e o teto de contribuição das aposentadorias ou para as aposentadorias. E até então, nós estávamos no patamar de 10 salários mínimos. Em 1973, com o crescimento do país e a necessidade de incluir uma classe média alta no sistema previdenciário, se ampliou essa base contributiva para 20 salários mínimos, se ampliando também a arrecadação. Esse processo é um processo que vai se repetindo à medida do tempo, principalmente depois do advento da Constituição de 1988, quando nós tivemos um declínio de contribuição, tivemos uma crise, basicamente no final dos anos 80, começo dos anos 90, onde se denominamos como a década perdida na economia brasileira, e tivemos um abalo no sistema previdenciário, com a consequência desagregação da mão de obra, ou seja, a não contratualidade formal. Sim. Então, a partir de 90, com a transformação que tivemos, houve uma redução desse teto, baixando no governo Collor para 10 salários mínimos, e o sistema previdenciário foi se readequando até formalmente regulamentar a Constituição de 88. Constituição essa que abre significativamente o conceito no Brasil da Previdência, no caso chamando a Seguridade Social para um tripé de contribuição, de relação jurídica, Sim. que é Previdência, Assistência e Saúde. E a Previdência Social, ao ser regulamentada, começou um processo gradual de organização do sistema mediante a realidade concreta que vivíamos. Nós tivemos um processo aqui de estabilidade econômica, veio o Plano Real, Sim. O sistema de previdência começa a ser readequado, há uma contenção das contribuições previdenciárias, ainda estamos num processo gradual de reinclusão do trabalhador no sistema formal, quando nos deparamos com a reforma de 1998, limitando então o teto, ou retomando o teto para 10 salários mínimos e vindo com a reforma a imposição de idades mínimas, de condições transitórias para uma aposentadoria proporcional e a criação do fator previdenciário. Sim. Então, depois de 99 para cá, houve uma atenuação muito grande no acesso às aposentadorias por tempo de contribuição, há uma diminuição destes requerimentos de benefício porque o valor começa a ser quase que ínfimo, numa proporção próxima de 60%, 70%, e o trabalhador acabou tendo que exercer mais tempo a sua atividade para receber um benefício próximo à sua última remuneração. E agora nós estamos vendo num processo internacional a discussão dos países que estão em crise, principalmente na Europa, né? Nós tivemos o exemplo da Grécia, com acentuada desorganização econômica e a desvaloração da mão de obra. Nós tivemos benefícios previdenciários tendo um patamar de redução de até 20%. Na Espanha, uma redução de garantias sociais, assim como em Portugal. E nós hoje vivemos o oposto, né? Depois de todos os processos da década de 80 e 90, nós vivemos uma inclusão muito forte. Os últimos 8 anos de governo do passado governo Lula incluiu 10 milhões de trabalhadores com carteira profissional assinada, mais de 2 milhões de empresas foram constituídas entre micro, pequenas, médias e grandes empresas. Então, Sim. há uma inclusão social muito grande, uma formalização muito grande e, consequentemente, há uma arrecadação maior nesse processo. Então, a Previdência está por um processo de relação econômica com uma gradual ascensão. Entretanto, nós estamos vivendo mais. E aí depois até a Terezinha vai poder nos ajudar sobre o aspecto gerontológico. Ao nós começarmos a aumentar a nossa expectativa de vida, nós aumentamos um custo para a Previdência. Claro. E por isso também há um diálogo permanente
tanto pelo Ministério do Planejamento quanto pelo Ministério da Previdência Social, de um desconforto debate sobre reforma de Previdência que sempre vem a alargar requisitos da norma ou então restringir direitos dos trabalhadores. Sim. O governo já assinala com algumas questões, como a revisão das fórmulas e dos critérios para a concessão de auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade temporária do trabalhador. Já estamos com a discussão do próprio tema do seguro-desemprego, que hoje, como nós temos a empregabilidade com muito avanço no Brasil, o seguro-desemprego, ele hoje só está sendo gerado à medida em que o trabalhador realmente não tenha uma realocação no mercado de trabalho, ao exemplo do sistema alemão, que a Alemanha deveria manter e mantém o benefício enquanto o trabalhador não tem realocação no mercado de trabalho. O Brasil hoje, com a oportunidade de mercado de trabalho, o desemprego começa a ser diminuto e, portanto, a geração de seguro-desemprego. Num terceiro ponto também deve-se retomar a discussão das pensões, né, principalmente porque o governo quer que haja a comprovação da dependência econômica em função de algumas distorções que estão sendo levantadas pelo governo, casamento de pessoas muito idosas com muito jovens, gerando pensões por muito tempo que o sistema não suportaria, que é algo que mais bate o governo. E o ministro Garibaldi, que ao meu ver cometeu um pequeno deslize, né? Quando disse que não havia regulamentação, a lei era muito frouxa, né? Também quer que a pensão tenha um controle maior. Então esse procedimento do governo já está sendo pautado no âmbito nacional e vai, obviamente, refletir na condição dos trabalhadores, principalmente esses que estão em grande centro, como é o caso de Porto Alegre. Sim. Tyson, e além da aposentadoria, o Instituto de Previdência ele tem outros benefícios para os contribuintes. Entre eles, não deveria ser esse auxílio médico na terceira idade? Veja, acho que a Terezinha traz um elemento fundamental, né? A gente ainda não tem uma consciência de formação com relação ao idoso. Sim. A discussão sobre o idoso, ela sempre permeou o sistema capitalista, né? Nós, quando vamos discutir o tema num sistema capitalista, nós vamos sempre falar, e a Terezinha colocar como fardo, por quê? Porque o idoso, em tese, para o sistema, ele não está mais produzindo. Está aposentado, ele custa porque tem que pagar a aposentadoria, mas a gente esquece que ele era um trabalhador, que houve, portanto, esse trabalhador um exercício de atividade, ele contribuiu para o sistema, gerou riquezas. Então, esse preconceito com o idoso, do fardo, ele tem que ser rompido. Sim. O primeiro aspecto é esse. Eu acho que a Terezinha coloca muito bem que essa discussão é fundamental. No momento que nós rompermos com essa discussão, nós vamos ter que ampliar uma política generalizada para o idoso, porque a política não é só previdenciária, a política também é assistencial. O Ministério do Desenvolvimento Social, ao cumprir a política assistencial do idoso, às vezes precariamente, mas cumpre, né, com benefícios assistenciais, ela traz um ou outro alento. Uma política específica para a saúde do idoso também deve ser um objetivo, e até por estarmos aqui numa casa legislativa, de ser a Câmara dos Vereadores, quem sabe até a Câmara fazer um debate sobre como a Câmara poderia atuar junto com a Prefeitura para se criar essa política de acesso à saúde, com farmácias populares, acesso a medicamento, acesso a um sistema de fraldas que economicamente o idoso precisa, né, que economicamente fosse mais viável, talvez até custeada. Então esse sistema que deve ser construído de política ao idoso também reflete no sistema de previdência. E quando você me pergunta, só tem aposentadoria no sistema, né? Quais os outros benefícios? O sistema previdenciário, eu sempre costumo afirmar, ele é extremamente barato para o brasileiro. Sim. As pessoas normalmente dizem, é muito caro, é muito caro. O sistema previdenciário para um trabalhador empregado custa de 8% a 11%. Né? Ele tem ali não só uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele tiver uma atividade agressiva à sua saúde, ele tem o direito a uma aposentadoria especial com tempo menor. Sim. Se ele fizer um projeto de vida para se aposentar com mais idade, ele pode se aposentar por idade, que é um outro sistema de proteção. Além disso, nós temos a proteção à invalidez, seja ela temporária, que é o auxílio-doença, seja ela permanente, que é a aposentadoria por invalidez incapacitante para toda e qualquer atividade. Ainda o sistema, se esse trabalhador que se incapacita necessitar de uma terceira pessoa que lhe auxilie, por exemplo, que tem que lhe acompanhar, né, que muitas vezes a gente vê no trabalho da gerontologia essa tutela de acompanhamento para fazer não só a higienização, como todos os atos da vida civil. Sim. A Previdência ainda paga uma grande invalidez que é 25% a mais do valor do benefício. Paga-se também pensão.
paga-se auxílio reclusão, que muitas pessoas têm uma compreensão equivocada do auxílio reclusão, porque o auxílio reclusão não é para o preso que está preso, é para a família dele, para que esta família não seja desagregada do meio social e nós venhamos a gerar um conflito social mais agudo ainda por causa daquela restrição de liberdade de quem era o arrimo da família. Então o sistema previdenciário ele é bastante amplo e ele dá uma proteção prolongada, né, para os protegidos e dá também uma garantia muito ampla desse leque. Pois aí nasce uma crítica, muitas vezes, do sistema de previdência privada. Porque quando você faz uma previdência privada, você contrata um benefício. E você está pagando para aquele único benefício no futuro. Que é a aposentadoria. Exatamente. Então, se você quiser contratar um segundo benefício, que é lá por incapacidade ou por morte, você tem que fazer um segundo contrato. Não, o sistema de previdência ele é muito mais amplo. Então, esse papel do sistema de previdência social, de proteção ao trabalhador, à família e à própria desagregação, no caso do auxílio reclusão, quando você não tem mais condições de trazer o rendimento para a família e você proteger a família, isso é fundamental. São princípios que vêm há muito tempo sendo debatidos. Nós tivemos algumas reduções nesse meio tempo do auxílio reclusão, que ele só é dirigido para baixa renda. Deve acontecer um processo semelhante na pensão, como eu dizia antes, e nós estamos agora, o governo sinaliza com a possibilidade de retomar a discussão, não da revogação do fator previdenciário como queria o senador Paim, mas, quem sabe, de achar uma fórmula um pouco mais adequada, porque a perda do trabalhador, como a Terezinha falava, que à medida que ele vai entrando no tempo muito mais idoso, com muito mais tempo, ou a mulher que teve que criar os filhos, fazer a sua formação e depois dos 30, 35, 40 anos entra no mercado de trabalho, acaba recebendo um benefício muito pequeno, muito dificultoso de sua sustentação ou ficando no salário mínimo. Então, retirando a fórmula do fator previdenciário ou atenuando o seu processo, você pode ter uma aposentadoria um pouquinho melhor. Então essa é uma discussão que tem sido levantada agora. O ministro Gilberto Carvalho já diz da possibilidade de se retomar esse diálogo, inclusive pelo fato de que o trabalhador está sim sendo reefetivado no mercado de trabalho. Também o idoso, também a pessoa que sai com 60, 62 anos da sua atividade, ele acaba voltando para o mercado de trabalho, até porque a sua aposentadoria ficou muito pequena frente ao valor da sua expectativa, porque o fator previdenciário lhe retirou uma parcela significativa disso. E aí que entra a desaposentação, não é? Pois é, a desaposentação ela é exatamente esse trâmite, né? Porque quando você, principalmente nesse período da década de 90, ao início do nosso novo século, quando você teve uma realocação de mão de obra, esse trabalhador que estava em casa, talvez com um pouco mais de idade, ele acabou vendo que o mercado de trabalho, numa área específica dele, onde ele tinha uma especialidade, onde ele tinha um pouco mais de condições de exercício dessa atividade, ele poderia voltar a receber uma remuneração igual ou até maior. Porque a qualificação da mão de obra ela não se dá da noite para o dia, né? Nós vemos aí o próprio governo tentando estimular de novo as escolas técnicas, desenvolver um acesso à qualificação da mão de obra. Então esse trabalhador muitas vezes retornava ao mercado de trabalho. E ao retornar ao mercado de trabalho, como todos nós que exercemos atividade laboral remunerada e com a respectiva contraprestação, nós temos a obrigatoriedade de contribuir para a Previdência. Então, aquela contribuição que estava sendo lastreada depois de estar aposentado, acabou não sendo devolvida para esse trabalhador de uma forma ou de outra. Ele não resgatou mais aquela quantia, como nós tínhamos o pecúlio antigamente, ele não tem um benefício diferenciado, porque você não pode acumular dois benefícios, e aí nasceu a ideia da desaposentadoria. A desaposentadoria seria esse trabalhador que já tinha se aposentado um período anterior, proporcionalmente, agregar estas novas contribuições deste contrato de trabalho após a aposentadoria. Então você está incluindo aí mais 5, 6, 8 anos de trabalho, você envelheceu um pouco mais também, nesses 5, 6, 8 anos, e como o fator previdenciário leva em consideração não só as contribuições, né, ele leva também em consideração
a idade e o tempo de contribuição. Então, quanto maior a idade, quanto maior o tempo de contribuição, o resultado desse fator previdenciário será mais vantajoso para o trabalhador. Então, ele acabou buscando na desaposentadoria a incorporação dessas novas contribuições, somadas ao tempo que ele tinha anteriormente, e pedindo uma revisão daquele benefício originário para um novo mais vantajoso. Mas isto também não é um gênero, né? Isso é aí o conceito é esse. Porque muitas vezes o trabalhador poderia estar ganhando 2, 3, 4 salários mínimos e quando ele reingressa no mercado de trabalho, reingressa ganhando 1. Então esse já não vai poder pedir a desaposentação, porque o benefício vai ser menor. Então é sempre importante. O conceito ele existe, ele está sendo debatido hoje no Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal já em repercussão geral está reconhecendo essa postulação. O ministro Marco Aurélio votou, foi o relator, votou a favor da tese da desaposentação. O ministro Toffoli pediu vistas, mas o importante dessa discussão, antes mesmo de se entrar com qualquer debate sobre isso, ou buscar no Poder Judiciário ou no próprio INSS, tem que fazer o cálculo para ver se não vai fazer, né, não vai gerar um prejuízo para si. Porque você pode acabar pedindo desaposentação e ficar ganhando menos. Então, essa é uma significativa importância, essa verificação. Então, tu precisa rejeitar o primeiro cálculo feito e reingressar no mercado de trabalho. Não pode recolher a tua aposentadoria, alguns anos depois reingressar. Não, hoje a discussão hoje se trava para o trabalhador que está aposentado, não abriu mão dela agora. Que já está recebendo. Já está recebendo aposentadoria e está trabalhando. Então você vai revisar esse benefício no momento futuro ou quando você se afastar da atividade totalmente, você pede a desaposentadoria. Agora sim entendi. Mas é meio complicadinho, porque já é difícil compreender a aposentadoria, né? Então você depois de estar aposentado, ele diz, eu posso abrir mão e aí como é que fica? Tem várias situações, né? Tem juízes que entendem que para abrir mão e ter um novo benefício tem que devolver o dinheiro recebido. Tem outros que entendem que não, que só é devido a partir da data em que você vai realmente sair do mercado de trabalho. Terceiros entendem que pode revisar a qualquer tempo sem ter que devolver. Então, ainda o Supremo Tribunal Federal deverá harmonizar essa situação, porque a demanda, hoje devemos ter mais ou menos de 2 a 3 milhões de trabalhadores que estão aposentados e retornaram ao mercado de trabalho. Muitos deles, como a Terezinha muito bem disse, são mulheres, né? Porque a mulher é que acaba sendo o arremo de família em dado momento da vida e mulheres que estão recebendo um benefício de um salário mínimo. Então, a tendência é que estas mulheres que retomam a sua atividade no mercado de trabalho com uma condição um pouquinho melhor é que tenham uma desaposentação mais vantajosa diante da realidade do nosso trabalhador brasileiro. Com certeza. Se permitirem, assim, acho que é importante quando a Terezinha coloca nessa organização, né, o papel dos conselhos, né, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Os conselhos têm uma intersecção muito forte com essa relação, mas muitas vezes o próprio gestor municipal não quer instituir o conselho. Ou institui e fica aquela figura meio que abstrata e ninguém fazendo nada. E aí a Terezinha coloca muito bem o papel da Câmara de Vereadores e dos vereadores. É papel do vereador exigir do Poder Executivo que efetivamente vá lá na sociedade, constitua esse conselho e dê ao conselho não só a vida, mas dê a alma a qual ele vai se destinar. Por quê? Porto Alegre eu acho que foi um dos precursores a fazer a desoneração do IPTU para a pessoa idosa, com um único imóvel, com renda inferior a 3 salários mínimos, se não me engano, ou 2 salários mínimos, e que foi um debate extenso na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque é óbvio que a gente quer elevar esse patamar, mas também a gente tem que ver a suportabilidade do município com relação a estas medidas. Quando a gente pega esse exemplo de Porto Alegre, que vai se irradiando, como a Terezinha falou, ela está fazendo um debate hoje no foco de Canoas, e a gente fizer esse debate, principalmente nos centros que têm condições de efetivar estas realizações, nós vamos ter uma condição melhor de vida desse idoso, desse aposentado, nós vamos conseguir chamá-lo para a integração social, inclusive este idoso que é facultativo o voto, pode, ao se integrar na sociedade, vir a mudar o processo eleitoral. Vir a ter um diálogo com o vereador, o seu vereador, que está preocupado com esta relação e dar a este vereador muito mais legitimidade no processo, porque ele é um agente social. Ele é um agente social, e a Terezinha sabe bem disso, quando eles se encontram, mesmo para jogar dominó, eles estão ali discutindo as questões deles. Ou às 6h30 da tarde, quando vão lá nos seus clubes de terceira idade participar do baile, eles ali também discutem e estão sabendo qual o vereador que atua e qual o que não atua na área deles. Então isso é importante
Porque quando você traz essa pessoa com a bagagem cultural que ela tem, porque ela tem lá 50, 60, 70 anos de cultura apropriada que ela vai socializar, ele já o faz na família. Muitas vezes o idoso, nós temos na nossa cultura a referência do idoso como a figura, né, o patriarcal, ou a mesma matriarcal, a mãe ou a avó, ou o nono ou a nona, né, nas culturas italianas. Então nós vemos que há uma identidade com esta figura e este agente é um agente político. Então, quando você tiver uma melhoria de condição, ele vai dizer, não, realmente, eu melhorei. Nós vemos que a assistência social, que até então, por exemplo, do Bolsa Família, né, que até então nós tínhamos uma pobreza quase que absoluta, nós reduzimos a pobreza de N fatores, né, diminuímos a pobreza absoluta e diminuímos a pobreza do idoso também. Então, esse papel integrativo entre Poder Executivo e Legislativo, ele se passa desta efetiva participação do vereador, do agente social, das entidades civis, e aí entra a OAB, que é o caso que já constituiu, inclusive, uma comissão de idoso, né, para fazer esse debate, entra os sindicatos, entra associações, né, isto integrando a sociedade nesse aspecto, eles vão ver que além do idoso ser algo extremamente importante para a sociedade, não ser aquele fardo, ele é um agente de construção de melhorias para o todo, né? Porque você vai ser um educador do menor, você vai tirar muitas vezes a criança que está lá vulnerável de um sistema de cooptação das drogas, porque o idoso ainda, ele é muito respeitado, né? Os cabelos brancos ainda marcam muito na nossa sociedade. Por quê? Porque ele realmente tem esse estigma. Então, o papel do Legislativo, quando faz esse debate, também é de trazer a oportunidade de quais são os déficits, né? Como bem coloca a Terezinha. Como é que nós vamos buscar na sociedade, nos agentes, nos operadores, para nós chegarmos até os vereadores, as suas comissões, para saber o que o idoso está necessitando, qual a dificuldade do idoso em Porto Alegre. E óbvio que a dificuldade do idoso de Porto Alegre é diferente do idoso lá em Santa Rosa, ou lá em Caxias do Sul, ou em Erechim. São o momento de sociedade, o viver em sociedade, ele é distinto. Mas haverá um senso comum, há um comum que tem que ser sanado, e aí o papel do Legislativo é fundamental. Sim, verificar essa importância que o idoso tem na nossa sociedade e ajudar ele, né, perfeito, a continuar trabalhando com isso. Então, com essa alta na expectativa da vida dos idosos, como isso mexe no cofre da Previdência? Mexe bastante, né? Mas até eu quero ainda pegar o gancho da Terezinha, claro, porque a gente, quando eu sento com a Terezinha para ouvi-la, a gente acaba aprendendo mais do que a gente podendo passar, né? E a Terezinha, quando fala desse papel do Fundo Municipal, né, e a criação do Fundo Nacional do Idoso, eu tenho quase certeza que a grande maioria dos nossos legisladores, inclusive no âmbito municipal e estadual, desconhecem a figura do Fundo Nacional do Idoso, né? Que é uma figura de constituir uma forma de arrecadação por desoneração fiscal, ou seja, você, em vez de pagar o imposto de renda lá da sua empresa, você vai fazer a doação para o Fundo Nacional de Idoso, como é o de cultura, como é o da criança e adolescência. Sim, e vai gerar para este fundo a operacionalidade fim que a Terezinha coloca, né, de você ter que ir lá na base, trabalhar com o idoso, saber qual é o problema dele, tentar aprimorar as condições, dar acessibilidade, dar o diálogo para encontrar soluções do poder público. Então, ao se dirigir a este fundo, que é diferente do Conselho, esse fundo vai ter aplicações específicas. Sim. No Conselho Municipal do Idoso, é bom que se diga, tem receita própria para ser investida no idoso. E o Conselho é o agente fiscalizador disso. Por isso que quando você não constitui o Conselho Municipal do Idoso, a receita que vem destinada pode ser desviada para outro fim. Então é bom que a gente também faça esse patamar de exigibilidade e, de novo, até um alerta para a sociedade, para os nossos vereadores, porque quando a gente não faz a fiscalização, às vezes está sendo preterido uma camada social e aí nós estamos quebrando um pouco dessa democracia que a Terezinha falou. O outro detalhe que tu me perguntas é a questão da idade. A questão da idade é polêmica em todas as reformas vistas no mundo inteiro. Inclusive nos Estados Unidos, recentemente tivemos problema, né? Sim, mas nós tivemos uma grave crise, quase que um conflito com o Sarkozy e o movimento dos trabalhadores na França também. Há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, principalmente os trabalhadores da área de transporte, né, em que a França queria majorar um tempo de contribuição
e uma idade, mesmo que proporcional e progressiva, que seria transitória, para cada um ano a mais que passa, crescia 3 meses. Sim. Mesmo com tudo isso, houve um embate. Mas a resposta é objetivamente clara, sim. Quanto maior a idade do trabalhador, maior o impacto, né? Quanto maior a idade de vida, de progressão, Sim. de expectativa de vida do trabalhador, maior o impacto no sistema de previdência social. Inclusive, nós temos que fazer a seguinte reflexão: se eu estou pagando 11% do meu salário, vamos trabalhar com esse patamar, né? Durante 35 anos da minha vida, como é que eu posso receber um benefício integral durante mais 35? Né? Então, já de primeira, né, ao saltar os olhos, a gente identifica que é meio desproporcional. A gente né? faz a conta e vê que dá negativo. Tá, óbvio, mas não por isso também nós vamos dizer que é o caos. Sim. Né? Porque o governo também, por muito tempo, arrecadou muito sem ter que pagar muitos benefícios, e a gente sabe que o dinheiro foi investido em áreas sociais, inclusive, né, como o caso de saneamento básico, estradas e outras finalidades. Mas também não é esse o discurso. Quando tu me pergunta da questão da idade, é porque realmente nós teremos, a partir desta melhoria de condição de vida do trabalhador, da melhoria e o aprimoramento da saúde pública, porque nós estamos num processo também de melhoria de saúde pública. Está comprovado que quanto mais você investe em saneamento básico, menos você tem geração de doenças na sociedade. Sim. Então, óbvio que à medida em que você faz essa proporção de investimento nestas áreas destinadas à qualidade de vida, o trabalhador vai viver mais e, consequentemente, receberá uma aposentadoria por mais tempo. E se o sistema não for alterado, e aí é importante, de novo, o papel que a Terezinha discutiu aqui, que é da democracia, né? A democracia pressupõe-se informação, pressupõe-se diálogo, pressupõe-se debate, pressupõe-se compreensão de, por exemplo, né, a minha entidade, a OAB, é contra o CPMF. Eu não sou. Sim. Eu acho que o Brasil necessita de uma contribuição sobre cheque, sobre fluxo financeiro. Por quê? Mais uma forma de arrecadar. Mas por quê? Porque ela vai destinada para uma área específica que é a saúde, para uma área específica que é a previdência. Então, se você tiver esse controle, e aí de novo nós vamos passar para os agentes sociais. Os agentes sociais que se tornam inérteis, né, nesses momentos, é que acabam gerando esses descompassos, porque o investimento público ele tem que ter uma destinação fim. Sim. Se nós tivermos uma melhoria de saúde, nós vamos ter uma melhoria de condição de vida desse trabalhador e uma sobrevida maior. Então, nós temos que saber que numa reforma futura deverá sim se ampliar a base tributária para o sistema de assistência social, para o sistema de previdência e para o sistema de saúde. Sob pena de nós marginalizarmos as pessoas ou dizermos que é preferível que ela morra, né, que ela não tenha saúde, que ela fique doente, do que ela tenha uma condição melhor. Bom, se ela está tendo essa condição melhor, quando nós falamos do primeiro mundo, que a contribuição é 40%, mas eles têm tudo, bom, nós estamos num processo de 450 anos ou 480 anos de opressão e de império. Nós estamos nos libertando agora. Então, todo esse processo, ele tem que ser assimilado pela sociedade e saber que isto é um custo de toda a sociedade. Então é do empresário, é do trabalhador, é do trabalhador autônomo, é de toda a sociedade. Porque se nós mantivermos esse nível muito baixo de saneamento básico, de saúde, nós vamos ter um cidadão doente, um cidadão que não vai produzir, que não tem capacidade e, consequentemente, vai morrer mais cedo. Aí, o inverso da tua pergunta. Essa melhoria, né, não afeta a previdência? Afeta. Agora, nós também não queremos que ele morra mais cedo, né? Não, claro que não. Nós queremos a melhoria de condição de vida. Então, nós temos que fazer essa leitura neste contexto social, né, do que o Estado de bem-estar social deve produzir e com o fim pensando no cidadão, né? Não como cliente, mas no cidadão, de poder ele entender que talvez uma aposentadoria um pouco menor, como aconteceu com o fator previdenciário e reduzir o valor, é uma parte do pacto social do qual ele está abrindo mão. E quando houver uma melhoria social, esse trabalhador vai ter um ganho real. Sim. Tanto que nós temos as construções, a partir do governo Fernando Henrique para cá, em momentos o governo dá um aumento real para os aposentados. Não é o ideal, né? Mas à medida em que há uma melhoria de condição econômica, se repassa também para o aposentado, como se está fazendo com o salário mínimo. Então,
Então esse papel de melhoria, ele vai ser sim integrativo, e aí eu volto a colocar, nós vamos ter as portas, talvez neste ano ou no ano que vem, a reforma tributária, e a reforma tributária mexe no corpo, no coração do sistema contributivo de Seguridade Social. Sim. Então vai mexer sim com a vida do trabalhador, e o trabalhador deverá estar muito atento, o empresário, o aposentado, a mulher que entra no mercado de trabalho, às vezes com uma idade mais avançada, o trabalhador da área do campo, porque quando se estabelecer a reforma tributária, nós vamos eleger que a partir dela teremos as prioridades. Ou nós vamos ter as prioridades em defesa da cidadania, da saúde, da assistência, da escola, de uma educação mais digna, ou nós vamos ter, né, prioridades para outros fins. Então isso também é importante que a gente saiba. Sim. E aí eu retomo aquela discussão que a gente estava falando do agente social que o idoso é. A importância que é trazer esse cidadão para a efetividade social, política, da vida cotidiana, porque ele tem a memória histórica, né? Ele sabe o que aconteceu há 10, 20, 30, 40 anos atrás, e nós, às vezes um pouco mais jovem, ou com a incapacidade de aprimorar e de apropriar esse conhecimento, nós não sabemos trazer o que ocorreu antes e como era tão pior antes, né? Sim. Então essas melhorias são importantes serem trazidas para que a gente não desagregue o sistema contributivo de Seguridade Social e até se amplie, porque deveria estar em Seguridade Social também o saneamento básico e a educação, né? Até para que a gente pudesse, os nossos filhos pudessem estudar até os 24 anos, havendo falecimento do pai e da mãe, pudessem estudar até os 24 anos, Sim. inclusive em nível universitário, como acontece em outros países da Europa, porque a proteção do ensino é gratuita, né? Então, veja como é importante a gente elencar toda essa proteção que existe do Estado para se obter uma melhor condição de vida. E sim, respondendo conclusivamente, o idoso, à medida que ele começa a ter uma melhor condição de vida, ele vai onerar o sistema previdenciário e, obviamente, que o sistema previdenciário terá que trazer uma nova forma de arrecadação, porque senão, só se fizermos como a Grécia, reduzirmos os benefícios previdenciários, o que nenhum de nós quer, né? É verdade. Como tu disseste, a importância de discutir isso, inclusive agora está se falando nesse pacote que o Tarso vai apresentar, que beneficia os servidores públicos, né? Que tem algumas mudanças que acontecem aí na Previdência. O pacote do Tarso ele vai ser bastante polêmico, né? Principalmente porque isso já deveria ter ocorrido desde 1998. Sim. Né? Os governos que sucederam, né? E aí também o Tarso literalmente está botando a cara para bater, né? Porque ninguém teve a coragem de enfrentar uma reforma previdenciária no Estado, né? E aí é um debate também bastante aprofundado, porque durante muito tempo o Estado não repassou as suas contribuições para os institutos devidos, né? Apesar da aposentadoria ser mantida pelo próprio Estado. Então esse sistema ele foi mudado em 98 porque havia uma obrigação de se criar uma unidade gestora no Estado. Essa unidade gestora de Previdência, que cuidaria de Previdência, que leia-se pensão e aposentadoria nos seus espectros, né? Na sua formação, aposentadoria por invalidez, a incapacidade temporária. Sim. Então todos esses benefícios. Nenhum governo teve a coragem de fazer. O governo Tarso está fazendo a partir de uma premissa de majoração de alíquota para quem ganha acima do teto previdenciário, que também é da natureza da emenda constitucional número 20. Porque até o teto previdenciário não há incidência de contribuição de inativo, mas há a possibilidade de ampliação desse teto, porque a restrição é de que ninguém pode contribuir por menos de 11%. Para mais, não há problema nenhum. Sim. Então, vai atingir um segmento da categoria de servidores que estão ganhando acima de R$ 3.700. Então, esse também será um outro debate, que é com categorias que nós podemos até dizer privilegiadas nas suas funções, né, que são tão honrosas para o Estado, seja na qualidade de atendimento ao público, na prestação da defesa, no caso das procuradorias, do Ministério Público Sim. e do Poder Judiciário. Mas esse segmento, sim, vai ter uma discussão muito profunda. E deveria já se implantar um novo sistema, que em tese seria o sistema do regime geral de previdência social, e essa proteção seria dada pelo Estado, e a partir dali um regime complementar, que isso ainda não está iniciado no debate do Tarso, mas também será uma segunda fase da reforma, que os novos servidores terão um outro sistema de previdência aqui no Estado. Sim. Então, quem está procurando se aposentar, quem deve procurar e quais são os documentos necessários? Bom, primeiro, acho que foi farto aqui a nossa conversa, né? Eu acho que a gente vai somar um pouco mais para esse esclarecimento da matéria previdenciária e, de novo, elogiar a postura do TV Câmara, né? De falar sobre idoso, né? Obrigada. Porque é difícil de a gente, né, conversar e dialogar com relação ao idoso, vendo na mídia cotidiana isso. A Terezinha também externava que às vezes até a informação ela passa
por esses veículos. E veja, a pergunta que tu me traz é exatamente de como é que a pessoa pode se aposentar, Sim. quais os documentos, né? Nós tivemos uma transformação bastante profunda com o governo Fernando Henrique, em 1994, quando se criou o Cadastro Nacional de Informações Sociais, né, que é o controle de todas as contribuições sociais no Brasil, através do seu sistema, que é o CNIS, e o trabalhador muitas vezes tem esta inserção lá dentro, né? A contribuição que ele fez, as guias de recolhimento que o INSS produz, que é produzida pelo empregador, Sim. elas vão dar esse espectro. Então, o trabalhador, o primeiro passo que ele deveria fazer, né, até indo um pouquinho na contramão lá de incomodar o INSS, o primeiro passo que ele deveria saber é como é que está a anotação desse cadastro, como é que estão os dados, se os dados estão lançados corretamente. Sim. Eu lhe digo isso porque eu tenho convivido muito com meus colegas advogados, com teus colegas jornalistas, né? E nós somos tão desorganizados que acabamos não fazendo a devida regulamentação das nossas contribuições. E o trabalhador, muitas vezes, ele não sabe se o empregador está contribuindo ou não com aquela parcela que deveria, né? Tanto com a dele como aquela que o trabalhador lhe é retirado do seu contra-cheque. Então, o trabalhador pode fiscalizar isso através desse cadastro, assim como os sindicatos. Mas o documento fundamental para o empregado é a carteira profissional. Sim. O trabalhador deve guardar ela com todas as devidas responsabilidades, até porque a gente às vezes pega as carteiras profissionais de alguns trabalhadores com desenhinhos das crianças, que o trabalhador tinha muito hábito de entregar para a criança, está incomodando, dá para a criança anotar, então a gente via muito que a carteira era trabalhada assim, com muito desleixo pelo trabalhador, né? Então a sociedade, por não ter a cultura que a Terezinha apontou tão bem, com relação ao direito previdenciário e aos seus próprios direitos, ela acabava negligenciando com isso. Os empresários, né, guardarem as suas guias de contribuições também, porque nós advogados também contribuímos, né, então nós temos que guardar o nosso carnezinho ou a guia respectiva, fazer a devida inscrição. Agora nós temos situações que fogem a esse controle, né? Às vezes nós temos uma inundação, nós estamos vendo no Nordeste agora que várias cidades estão inundadas e tal, e você imagina os registros das pessoas. Perdido. Claro, essas carteiras profissionais vão ser perdidas, os livros de empregado não vão funcionar mais, tem empresas de 20, 30, 40 anos que não estão lá no CNIS, então estas serão mais dificultosas da comprovação do tempo. Mas, em regra, o sistema previdenciário está muito melhor do que era há 10, 15 anos atrás, né? O esforço tanto do governo Fernando Henrique quanto do governo Lula nesse sentido foi de tratar o cidadão como cidadão e não como um objeto, um cliente que é lá como fosse num banco. E hoje os dados estão concentrados. Então, o primeiro passo é o trabalhador verificar se as suas anotações, se a vida previdenciária dele, o que tem na carteira profissional, seu tempo de exército, seu tempo de professor e tal, se todo ele está anotado no cadastro, ir lá no INSS, pedir e verificar, fazer um controlezinho disso. A partir de então, se não estiver anotado, fazer um processinho para anotação, porque daqui a 10, 15 anos nós vamos sim conseguir fazer o cumprimento que o Lula dizia, de em 24 horas se aposentar um trabalhador. Porque o cadastro vai estar todo ele preparado, todo mundo vai ter lançado seus contratos de trabalho, quando chegar no INSS nós vamos saber quanto tempo de serviço tem. Hoje ainda não tem toda essa implementação, porque os dados anteriores a 1994 ainda não estão todos eles inseridos e muitas vezes podem estar inseridos incorretamente. Então o trabalhador também deve cuidar disso e estar atento. E é também um papel que talvez os próprios sindicatos poderiam hoje tomar para si, né, para estimular os seus trabalhadores a controlarem a sua vida previdenciária para um futuro melhor. Né? Espero que quando eu me aposente eu consiga em 24 horas. Ah, com certeza, você chegará tranquilamente lá. Dyson, obrigada pela tua participação, obrigada a você pela companhia.